Fala, Nenes, tudo jóia com vocês? Tudo chique-lique por aí? Aqui nós estamos chique-lique. Bora começar mais um vídeo aqui no sítio. Um M comenta novamente, porque vocês têm deixado comentários maravilhosos. O vídeo também, o último que a gente fez, foi legal. O YouTube tá dizendo que vocês estão gostando, né? Segundo as métricas aí. E são assuntos que a gente julga também importante pra gente construir junto com perspectiva de vida. Se você não assistiu, aproveita para assistir depois de assistir esse. O link vai estar fixado no primeiro comentário. Inclusive o comentário que a gente escolheu para trazer para vocês hoje é desse último vídeo que fala de simplicidade, vida simples, minimalismo. Dessa vez o Artificia LHIT. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Uma pena que a maioria que leva uma vida simples, humilde, até passa certas necessidades. Nem foi por escolha própria, é porque não conseguiu nada na vida mesmo. É tudo difícil. Todos querem ter dinheiro para não precisar se matar para conseguir quitar suas contas no fim do mês. Mas como diz, aquelas frases de consolo de pobre, quem tem paz tem tudo, quem tem Deus no coração tem tudo. Eu chamo essas frases de consolo de pobre. Tem que ter algum lugar para se segurar, né? Ai, não é fácil, né, gente? E a gente gostou muito desse comentário, ele tá bem coerente, muito relacionado mesmo com o vídeo e com as discussões que a gente vem trazendo aqui no canal. Não é de hoje, mas de tudo que nos chamou a atenção, acho que tem duas coisas principais para a gente conversar hoje. Primeiro, a gente pensar sobre essa vida simples que essa pessoa comentou. O que é essa vida simples? E essa vida simples num olhar de falta, né? De coisas que estão limitando uma boa existência. E o segundo, que a gente gostaria também de trazer desse comentário, é sobre... Como é que é o negócio de pobre? Como é que ele disse, Nene? Consolo de pobre. Consolo de pobre. Vamos estar se aprofundando nessas duas questões. Eu acho que a primeira ideia que ele traz no comentário é sobre um entendimento de vida simples que eu, na minha opinião, acho bastante comum. Que a gente atribui esse título de vida simples para quem tem poucos recursos. E não importa se a pessoa escolheu ou não viver dessa forma, né? Sendo que muitas vezes essa questão de recursos é tão pouca que a pessoa não está nem vivendo uma vida simples, está, na nossa opinião, vivendo já uma vida precária, né? De faltas. Como também a pessoa colocou no comentário que a galera tá no corre-corre, atrás do dinheiro, para não viver daquele jeito sempre cheio de contas para pagar, você não vence. É esse corre-corre que torna a vida complicada. E para nós, vida simples, ela, da ideia que a gente traz de vida simples aqui no canal, é sobre uma vida equilibrada, nem sobre ter uma vida precária, de falta, e nem ter uma vida cheia de excessos, de coisas que também geram um monte de efeito colateral por ter demais. E o que a gente percebe é que, de forma generalizada, a gente não entende de forma profunda a palavra vida simples, atribuindo a pessoas que na verdade estão com uma vida precária. Isso não é vida simples, se está faltando coisa. Aí tem essa ideia, quando a gente pensa no termo mesmo, de diferenciação, de simples e simplório. E essa é uma diferença que parece pouca e tem pouca relevância, mas na verdade faz muita diferença. E a gente percebe que, de forma geral, o que a gente chama de vida simples, aquela pessoa que está vivendo lá com falta, nossa, olha que simples a casa, está mal rebocada, isso na verdade é uma vida simplória. E de forma direta, o simples, ele se refere a algo que não é complicado, que é fácil de entender, que é direto e sem excessos. Tem uma conotação positiva, se refere a algo positivo. Agora o simplório não, refere-se a algo que é excessivamente simplificado, ingênuo, ou que se refere à falta, à ausência. Aí já tem uma conotação, uma intenção negativa, não é algo bom, é falta, está faltando. Então o comentário se refere, na verdade, não à vida simples, de acordo com essa ideia que a gente trouxe, mas se refere mesmo a algo simplório, a falta, a ausência, a escassez, que nada tem a ver com estilo de vida simples. E a gente traz essa ideia de vida simples aqui no canal, e isso não foi a gente que criou, tá, gente? Isso já deriva tanto de filosofias de muitos anos atrás. Tem um livro, por exemplo, que o pessoal fala o livro
Walden, eu não sei como pronuncia, né? Mas de 1984 ele traz já essa ideia de viver de uma maneira mais simples, de trazer que a ideia de que a qualidade de vida não está necessariamente em acumular coisas, mas tem muito sobre a experiência de vida, a forma que a gente aprecia a vida, né? Relacionado também ao estoicismo, tem gente que já trouxe, inclusive nos comentários antigamente falava, vocês já viram o estoicismo? A gente foi procurar e ver. Deriva dessa ideia também, né? De pessoas que já pensaram anteriormente e hoje pra gente faz muito sentido. E uma coisa que a gente aprendeu recentemente, na Vida Simples, trazem também o termo simplicidade voluntária. E aí acho que entra uma coisa bem importante. Esse termo do simplicidade voluntária, a gente também leu o livro, que é Simplicidade Voluntária o nome. Eu esqueci o nome agora. Duane Elgin? Duane Elgin. A gente fala errado às vezes, mas se vocês colocar aí na pesquisa, vocês vão achar. Dá pra entender. Lá ele traz essa ideia que a vida simples, ela, para ser de fato vida simples, precisa ser escolha, né? A gente poder escolher ter essa vida equilibrada. Se a gente vive numa situação precária e você não vive porque está escolhendo, você vive pelo simples fato de que na sua vida os recursos são escassos e você está vivendo aquilo porque isto é posto, está foge do seu controle, é porque a vida às vezes não é simples, ela está precária, né? Está faltando. Então se há uma pessoa que vive com poucos recursos só porque as condições impõem isso para ela está às vezes até querendo viver uma vida consumista, mas só não vive porque não pode, né? Então eu não sei se essa pessoa concebeu o estilo de vida simples para a vida dela. Eu acho que não faz sentido para mim, né? Então a gente tem que escolher isso como perspectiva de vida. Eu vejo até a gente, tem coisas que a gente quer deixar mais simples na nossa vida, a gente tem isso como uma jornada, a gente vai caminhando. Tem coisas que já estão acessíveis para nós e a gente vai melhorando. Para também não trazer essa ideia de um status, de uma régua, né? Se você tem menos que isso ou mais que isso, é vida simples, é uma questão de também a gente ter cada um olhar para onde mora, para as condições que tem, para o que tem, e vai ter que filtrar e criar esse equilíbrio. E a gente fala que a vida simples é uma coisa de viver mais próximo da natureza, né? Mais envolvido com o fluxo natural da vida. Eu acho que isso também traz essa ideia de diversidade, que cada planta, cada coisa que está num lugar é um indivíduo e vai ser torto e de um jeito, né? Como eu já vi vamos dizer, uma parte do minimalismo, né? Eu já vi, para mim, soou um padrão. Você fala de minimalismo, você entra na internet lá, você vê aquela planta costela de Adão num espaço extremamente branco, com um aparelho lá eletrônico de uma marca específica, né? Criou-se ali um padrãozinho no meio do minimalismo, e o minimalismo tem bastante coisa boa, né? A gente fala aqui, não é, mas é só cuidar nesse sentido de não virar uma moda, uma régua, e a gente poder conceber essa diversidade e entender a necessidade de cada situação, de cada indivíduo, né? Gente, temos um exemplo aqui que dá para talvez entender melhor essa diferença da vida simples que a gente fala aqui no canal e essa vida simplória. Teve uma situação na viagem de bicicleta em 2019, naquele dia a gente estava sem comida para almoço e tal, daí paramos numa região de interior, assim, longe da cidade, aí tinha um vilarejinho bem pequeno, bem humilde, assim as casas, várias delas faltando para ser construída, a rua bem ruim e tal, e a gente parou numa casinha lá para perguntar se o pessoal tinha um pouquinho de arroz para compartilhar com a gente conseguir fazer o almoço. Nossa, gente, nisso a gente foi recebido assim de uma maneira tão incrível, de uma solidariedade, de um carinho que a gente tem, assim, valoriza muito até hoje, uma lembrança muito boa até hoje desse momento. Mas eu lembro no meio da conversa, né, que o pessoal relatou um momento falando dessa vida difícil que eles estavam tendo ali, né, que a gente visivelmente percebia que havia algumas faltas de recursos e que o sonho dessas pessoas era ganhar na Mega Sena para comprar uma fazenda. Aí acho que eles atravessaram também um pouco essa questão de segurança, que parecia ser eles tinham uma percepção de mundo, assim, né? Eles queriam ter uma fazenda com bastante segurança, construir um cercado com segurança. Também depois de ganhar na Mega Sena precisa de segurança. Não sei, eles construíram meio que esse negócio, né? Sim. Então você vê que eles estavam vivendo naquela perspectiva que para muitos isso parece simples, mas só que o que estava aqui dentro talvez não era, né? A pessoa queria sair daquilo e quem sabe ela queria para um oposto que o levaria para uma vida de excesso de consumismo, né?
Então a vida simples que a gente fala, eu acho que ela traz um pouco dessa consciência da gente se situar, né? É uma visão um pouco mais ampla, mais holística, vamos dizer assim, de observar o mundo, observar a sociedade, aonde a gente pode se encaixar, a fim de viver nesse fluxo mais natural e considerando também o bem-estar nosso, mas também dos indivíduos que estão do nosso lado, enfim, né, o coletivo. É escolher a vida simples. E a gente trouxe aqui esse exemplo, não é sobre julgar essas pessoas e, nossa, então tá numa vida simplória, precária, então quer ganhar na Mega Sena e ficar milionário e não quer uma vida simples. Mas pensa, né, também estar nessa realidade, numa realidade de ausência. Quem não queria? Nós que não estamos nessa situação também queria. E isso também é um mecanismo, né? Porque essa vida de extrema ausência nos coloca num lugar de sobrevivência, num instinto de sobrevivência muito grande. Eu acho que é isso que o comentário toca, né? O comentário traz justamente essa ideia. Então isso não é uma vida simples, é uma vida precária, que tem uma dureza inimaginável, só sabe quem passa, só sabe quem já esteve nessa realidade, e isso traz diretamente para o segundo ponto, que é a ideia do consolo de pobre. O comentário até trouxe alguns exemplos, né, que quem tem tranquilidade tem tudo, ou quem tem paz tem tudo, quem tem Deus tem tudo, que é numa ideia de que no fundo está faltando muita coisa. E de novo, né, essa realidade é muito difundida, muito comum nesse sistema que a gente vive, nesse sistema capitalista que só está aqui para explorar pessoas, ambiente, tudo que for possível para encher os bolsos de pouquíssimas pessoas. Que nem diz aquela música que andou tocando por aí bastante os últimos tempos atrás, né? Só fé. Só resta fé. E é louco também como por meio da fé, que pode fazer um bem, né? Às vezes é o que dá ânimo ainda para a pessoa seguir lidando e vivendo nessa situação, né? Mas eu acho que também há caminhos que parece que isso amortece essa força da gente se revoltar e buscar condições melhores, né? Ou até cria uma falsa impressão de que não é o capitalismo ou não é o sistema que a gente vive que cria, às vezes, as condições ruins que a gente está vivendo, né? Mas é isso, né? Parte de um olhar crítico, de um estudo, né? Essa questão de educação e tal, quanto isso é importante. A gente está aqui falando desse assunto. Eu não acho que isso é acessível para todo mundo, né? A gente percebe às vezes na nossa vida, que momento eu pude ter uma faísquinha ali que mudou um pouco o meu destino, o meu jeito de viver, e que daí a gente foi encontrando esse tipo de percepção, foi aprendendo experiências que às vezes a gente teve, mas não é todo mundo que pode ter, né? Por exemplo, a gente conseguiu sair viajar de bicicleta, pôde aprender muita coisa. E tem gente que às vezes não consegue tirar esse tempo, depende o compromisso com a família. Quem consegue tirar esse tempo? É isso, né? Então, são N fatores, né? E me preocupa bastante essa ideia do consolo de pobre, e isso ser a única coisa que resta para um indivíduo, para um núcleo familiar, se sustentar e se manter nessa vida dura, nesses trabalhos precarizados, né? Isso é muito triste porque mostra, dentre tantas coisas, a deteriorização dessa coletividade, a deteriorização dessa vida digna e coletiva mesmo. Porque hoje em dia tem esse super olhar para o indivíduo. Eita, então se eu estou numa vida precária, numa vida ruim, é porque eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Eu que não sou bom. Porque, aquele fulano lá você viu, trocou, tá com um caminhonetão hoje, esse ano. Que coisa boa. Eu não consigo nem pagar malemar a comida. Para mim, para a família, enfim. E esse olhar de individualidade, ele é muito ruim. E nesse sentido só resta o consolo mesmo de pobre. Vejo que falta muito espaço para reunir, para a galera se encontrar, para a galera conversar, partilhar realidades e olhar com visão crítica para a situação que está. E tirar um pouco desse lugar de você é um indivíduo que não consegue. Ou você não tem capacidade, você não tem mérito para subir na vida. Não é isso. Essa é a estrutura. A estrutura é assim. E você é colocado nesse lugar e dificilmente vai sair mesmo, na lógica que está colocada. Você deu azar de nascer lá. Que pena, né?
Só vai agora. E junto a isso, tem várias questões, vários problemas, educação, saúde, moradia, né? Várias crises que só pioram ainda mais esse local. Como diz Leonardo Boff, somos pessimistas esperançosos. Ou seja, a realidade está ruim, horrorosa. Mas a esperança não pode morrer, né? E uma esperança de verbo, esperançar, de agir, de se reunir, de estar aqui, tirando um tempo para a gente prosear, para a gente conversar, pensar sobre e ouvir também as opiniões, o que é que vocês sentem ao ler o comentário que chegou e ao escutar isso que nós estamos falando. Comenta aqui embaixo, conta pra gente o que é que você achou, como que essa fala chega em você a partir da realidade que você está vivendo. E pode ser que seja diferente. Você pensa a coisa diferente do que a gente trouxe aqui, e que bom. Comenta aqui, traz pra gente. Vamos conversando e se fortalecendo, criando esse ambiente. E agradecer a pessoa que deixou o comentário, a todo mundo que deixa os comentários. A gente busca sempre ao máximo ler tudo. Nem sempre consegue ler tudo, mas se esforça ao máximo para isso. Quanto nós aprendemos, né, ou Sim. dispara ideias para construir essa inteligência coletiva aqui dentro da comunidade Expandindo Mundos. Agradecer também aos apoiadores, que são assim fundamentais para que a gente, além do nosso dia a dia, tire esse tempo para gravar, para fazer os vídeos aqui. Quem quiser se tornar apoiador também do projeto, tem link aqui na descrição. Inclusive, é importante ressaltar, gente, a comunidade do Apoia-se, os apoiadores e apoiadoras fazem o canal se manter no ar. E não é exagero aqui só para chocar vocês, não. É a pura realidade, não tem como a gente depender de monetização do YouTube. Não dá, é muito pouco, é uma miséria. Não mantém nada, não serve para quase nada. Então é por essa comunidade que a gente está aqui. E sempre bom reforçar, e sempre bom convidar mesmo você que está assistindo, que gosta, que vê sentido nas partilhas e que quer fortalecer de alguma maneira. O financiamento coletivo é fundamental para a manutenção e seguimento das ações aqui. Dá para estar ajudando com R$5 por mês. É muito pouco para algumas pessoas. Então se para você de repente for pouco, se você quiser somar, venha. Faz muita diferença mesmo. Aí nós temos um grupo fechado ali para conversar com vocês, é muito legal as trocas. De vez em quando fazemos algumas videochamadas e sorteios para essa comunidade se aproximando e se fortalecendo e o canal poder seguir em frente, trazendo essas e outras reflexões práticas, construindo essa ideia de vida simples, construindo essa ideia de uma vida mais conectada também com a natureza. Sempre avante!